Nós louvamos a Deus por mais esse momento e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia novamente em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Eu fico pensando toda vez que eu estou preparando esse momento, e é um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, porque a palavra de Deus nos desafia, irmãos. Porque a palavra de Deus aponta para nós e nos faz refletirmos acerca de tantas coisas. E à medida que eu preparava e orava e estudava esse texto, eu pensei, Deus, eu não sei qual é mais difícil, se é esse, se é um que já passou. Mas hoje nós vamos falar da justiça do cristão. Nós vamos entender os desafios de Deus acerca da justiça do cristão. Quero que você então abra sua Bíblia, já abriu provavelmente no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu vou ler dos versículos 38 até o versículo 48, e assim nós terminamos o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer os sols sobre os maus e bons e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai querido, santo, Deus, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos desafia, Deus, mas a Tua palavra nos exorta também. A minha oração é para que os nossos corações estejam prontos para ouvi-la, que o Senhor tire de nós a dura cerviz, que o Senhor limpe os solos dos nossos corações, a fim de que haja alegria, júbilo, para receber esta santa palavra. Oh Deus, não nos permita que sejamos cristãos nominais, porque quando lemos a Tua palavra é impossível, é incongruente, é incoerente dizermos que confessamos o Senhor como nosso Senhor, e quando olhamos para textos como esse, nos flagramos, não poucas vezes, tão distantes daquilo que desejas para nós. E eu lhe peço perdão por isso, Deus. E eu lhe peço ajuda, socorro, para que a Tua palavra seja compreendida, assimilada, encarnada e vivida para a glória do Teu nome. Os que estão aqui em nome de Jesus, que o Senhor os guarde e que o Senhor fale a Tua palavra a cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, por que o Sermão do Monte é um sermão difícil de ser ouvido? Porque o Sermão do Monte, com uma frequência muito grande,
aponta os dedos para as nossas feridas. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo porque o Sermão do Monte faz isso comigo. Aponta os dedos para as minhas hipocrisias, para as minhas incoerências, me chama a atenção para o quanto os parâmetros de Deus são elevados para nós. São. Esse tema é particularmente difícil, porque fala de um assunto que nos toca no nosso cotidiano. Fala das nossas relações. E nas nossas relações interpessoais, sejam elas aqui na igreja, sejam elas lá no seu ambiente de trabalho, sejam elas no seu lar, entre você, seus filhos, entre você, sua esposa, seu esposo, elas nos desafiam. E elas nos desafiam com muita frequência. Porque ninguém fica neutro. Ninguém é capaz de, eu não sei, de ficar anestesiado diante das relações que a gente estabelece. Eu acho que elas nos afetam em maior ou menor grau, positiva ou negativamente, mas elas nos afetam de algum jeito. E quando elas nos afetam positivamente, amém, porque aí tudo fica mais fácil. Mas quando elas nos afetam negativamente, eis que nós temos diante de nós um grande desafio. Um grandíssimo desafio. E aqui nós chegamos a mais uma das afirmações de Jesus, onde ele repete a fórmula. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Jesus repete essa fórmula mais uma vez, e mais uma vez, ele coloca diante de nós aquilo que ele quer para nós, aquilo que ele quer que nós entendamos no que diz respeito à sua santa palavra. E aqui, irmãos, nós lidamos com um tema bem complicado, bem difícil. E é interessante que Jesus aborda o tema dessas relações interpessoais e o caráter da justiça do cristão aplicado a essas relações, e Jesus coloca um aspecto negativo, mas não negativo no sentido de descrédito, mas no sentido da nossa postura. Jesus diz aquilo que nós não devemos fazer em um primeiro momento, e Jesus logo depois será explícito e categórico positivamente, ou seja, naquilo que nós devemos fazer. E então, o Senhor Jesus nos traz algumas lições preciosas e extremamente desafiadoras para mim e para você. E eu separaria esse grande lição de Jesus em dois grandes aspectos. O primeiro deles é a justiça do cristão, que nós precisamos entender que a justiça do cristão é, sobretudo, misericordiosa. Entenda isso. A justiça do cristão é, sobretudo, misericordiosa. Olha comigo na sua Bíblia, o versículo 38. Ouviste o que foi dito olho por olho, dente por dente. E aí, a gente se pergunta, ok, até então, qual seria o problema? Essas instruções, irmãos, elas aparecem claramente no Antigo Testamento, Êxodo 20, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21, todos esses textos você vai achar essa citação, que provavelmente foi ali que os judeus retiraram essa citação e as escolas rabínicas se baseavam no seu ensino. O problema, novamente, aqui é a interpretação que esses homens faziam dessa lição que Jesus, dessa instrução que Jesus havia nos dado. O problema é que uma lei que foi criada, e preste muita atenção nisso, é que essa lei tinha um grande propósito.
essa lei tinha o propósito de estabelecer justiça e coibir a vingança. E o judeu, então, daquela época, pegava essa lei e usava essa lei de uma forma contrária àquela que havia sido proposta. Ele pega essa lei e acaba usando essa lei para incentivar o ódio e a ira. Deixa eu dar mais detalhes para você. O contexto que essa instrução foi concebida, seja ela, quando nós lemos aqui no Êxodo, quando Moisés consegue arrancar o povo da terra do Egito e leva esse povo a caminho da terra prometida, ali ele reúne esse povo, e aí você vai ver isso no capítulo 19, capítulo 20, quando Moisés entrega os 10 mandamentos, o que a gente percebe é agora Deus reunindo esse povo, e agora esse povo que estava se formando, Moisés passa para eles uma série de leis morais, como por exemplo os 10 mandamentos, uma série de leis civis. Ora, o que a gente tem aqui é um povo se organizando enquanto nação. E à medida que essa gente trazia questões legais a Moisés, os casos novos eram refletidos e discutidos. E as leis eram dadas para regulamentar as questões do cotidiano do povo. Essa era uma delas. Se alguém cometer contra você algum crime, a regra para que a justiça se estabeleça, o código legal aqui diz o seguinte: olho por olho, dente por dente. O contexto, e aí depois você pode ir lá ler nos textos que eu mencionei, dizia mais ou menos assim: se os homens brigarem, se houver dano grave, e então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão. Essa era a chamada lex talionis, ou a lei de Talião. Ou seja, ela regulamentava o princípio da retribuição exata. E ela tinha esse propósito de coibir a vingança. Por quê? Porque você já percebeu, e talvez você tenha percebido isso na sua vida, quando você é ferido, e quando nós desejamos a paga, e quando nós queremos retribuir aquilo que de mal nos foi feito, com muita facilidade nós pagaríamos ou nós retaliaríamos em dobro aquilo que foi feito a nós. Não é verdade? Quando nós nos sentimos feridos, quando nós nos sentimos machucados, a nossa tendência natural é de retribuir muito mais do que aquilo que a gente recebeu. Ou seja, o princípio aqui era para coibir a violência, a vingança, e estabelecia um padrão de justiça, porque limitava a compensação da vítima a um equivalente exato, não mais do que isso. Olho por olho, dente por dente. Olha o que Martin Lloyd-Jones diz acerca desse texto, que coisa maravilhosa. Ele diz assim: deve haver correspondência entre a gravidade do crime e do castigo imposto contra o mesmo, entre o erro praticado e a providência tomada a respeito do erro. E ele dizia mais: o objetivo daquele estatuto da lei não era que a retaliação fosse rigidamente executada, olho por olho, dente por dente, com insistência sobre isso em cada caso. A sua finalidade era apenas evitar terríveis excessos e esse terrível espírito vingativo que os homens manifestam, coibindo e mantendo dentro de limites razoáveis. Olha, vamos com cuidado. Cuidado com o seu sentimento de ira, cuidado com a sua vingança. Agora é preciso chamar a atenção aqui, irmãos, para esse texto. Porque o texto do Sermão do Monte, ele, com muita frequência, ele é mal interpretado. Por exemplo, os grupos que são ditos pacifistas, por exemplo, eles se baseiam no Sermão do Monte
para estabelecer esse princípio. Eu já disse para vocês que eu convivi com grupos grandes de menonitas que são um grupo que vieram daquele grupo chamado Anabatista, com a Reforma Protestante. Você tem um grupo que tem demandas e que tem uma perspectiva muito diferente daquela perspectiva reformada. E uma das características desses grupos anabatistas é que eles se diziam pacifistas. E é interessante que os países que normalmente abrigam esses grupos, aqui na América do Sul, há grandes colônias menonitas no Paraguai, na Bolívia, América do Norte, e aqui, enfim, lá para cima, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, na Europa, Alemanha, Ucrânia, aí são as regiões por onde migram os grupos menonitas. E eles conseguem concessão do governo, e quando enviados à guerra, eles vão para trabalhar como enfermeiros, como enfermeiras, etc. e tal. Há uma questão que eu preciso chamar a atenção de você. Quando o Senhor deu essas leis lá para o Antigo Testamento, ele as deu para que elas fossem aplicadas em um contexto de tribunal. Tá bom? Ninguém tinha o direito de fazer a sua própria justiça. Eles precisavam recorrer a um tribunal. E qual que é o problema que o judeu fazia? Ele pegava esse princípio e o aplicava pessoalmente. E esse princípio acabou sendo um incentivo para que a retaliação fosse imediata e severa, sem que passasse por um contexto legal. E aí muita gente defende o seguinte, a não pena de morte ou a não severidade das leis. E aí eu quero dizer uma particularidade aqui. Em um país como o nosso, no Brasil, com o sistema carcerário que a gente tem, eu acho que a pena de morte seria um grande perigo aqui. Mas eu sou absolutamente a favor de leis muito mais severas. Porque o princípio da retribuição, ele é um princípio coerente. Ora, ele é um princípio justo, que precisa ser aplicado na lei. Aliás, a lei tem um pouco esse princípio. A punição, ela precisa ser coerente com a gravidade do crime que foi aplicado. Não é verdade? Agora acontece que o próprio apóstolo Paulo, e quando a gente olha lá, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 13, ele é duro e incisivo com relação a isso. Quando se trata do Estado, ele diz que, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme. Porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para punir quem pratica o mal. E nas relações pessoais, está valendo isso? Jesus diz, não está. E aí o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, em um capítulo anterior, e quando ele estabelece princípios de reciprocidade das nossas relações interpessoais, ele diz que a gente não deve pagar o mal com o mal, que a gente precisa orar por aqueles que nos perseguem, que nós precisamos, irmãos, fazer bem diferente. Porque esse princípio da retribuição, e é isso que Jesus está nos ensinando, que quando se trata das nossas relações pessoais, a nossa justiça, ela precisa estar sobretudo baseada na misericórdia. E aí Jesus então nos dá uma série de exemplos aqui. Jesus pega alguns exemplos do cotidiano, ele pega 4 exemplos do cotidiano para ensinar o seu povo acerca do que era necessário se fazer. Então, quando nós olhamos, por exemplo, no versículo 39, eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso. E ele completa, qualquer um que te ferir na face direita, vira também a outra. Irmãos, então Jesus aqui está dizendo o seguinte, quando se tratar de você, e quando você se sentir injustiçado, você não pode aplicar a sua justiça própria, e muito pelo contrário, a sua justiça precisa estar baseada na misericórdia. E é interessante que Jesus pega o exemplo, e até hoje é ofensivo, mas algo que era comum, um tapa com as costas da mão, era extremamente ofensivo. E Jesus pegava esse texto dizendo, se algo assim acontecer, não retalie. Não retalie.
Faça diferente. Jesus segue então e dá um outro exemplo. Olha lá o versículo 40. Olha comigo o versículo 40. Ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Irmãos, esse aqui é um contexto judicial, porque em uma briga judicial você poderia requerer a túnica de alguém em algum pagamento. E então o judeu daquela época, ele se vestia de roupas mais internas, e a túnica é como se fosse uma longa camiseta, e a capa vinha por cima cobrindo. Você poderia requerer até a túnica, mas não a capa. Porque você não poderia deixar aquele indivíduo desprovido de alguma proteção. E se estabelecia, e era ali uma norma. A justiça permitia que se demandasse contra você, e para que se pagasse por alguma pena, você fosse obrigado a entregar a sua túnica. Jesus disse, entrega a capa também. Seja generoso. Dê um passo além na sua atitude. Vá um passo a mais com ela. Faça isso. Um outro exemplo no versículo 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Irmãos, havia uma lei muito comum naquela época, e que era conhecido e que era aplicado entre os soldados gregos, que qualquer cidadão era obrigado, se convocado por um soldado romano, se ele estivesse andando, você estivesse do lado dele, ele poderia te obrigar a carregar ali a sua bagagem militar por 1 milha, cerca de 1,5 km, 1 km 600 metros. Jesus disse, se acontecer, por exemplo, e o contexto é esse, de algum soldado te demandar andar 1 milha, vai com ele 2. Extrapola. Vai a mais. Entrega-se de uma forma ainda mais generosa. Jesus nos desafia dessa forma. No versículo 42, ele dá um quarto exemplo. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que te emprestes. Todos esses versículos têm um cerne somente. Tem um princípio geral que conduz a esses princípios aqui. É o princípio da misericórdia. É o princípio da não vingança. E isso é um desafio grandioso para nós, irmãos. Sabe por quê? Porque vai contra a minha e a sua própria natureza. Porque quando nós somos feridos, a nossa reação imediata é darmos uma paga. Lá vou eu trazer para você mais um exemplo infantil. Porque são os exemplos que eu tenho cotidianamente. As meninas chegaram numa idade que elas disputam por tudo. Não tem menino, é assim? Ah, não, pai, fez assim para ela. Tem que fazer assim para mim também. Aí, o que foi? Tá brigando, né? Aí a gente vai lá mediar a situação. O que foi, menino? Ah, foi ela. Mama, ela começou. Não tem assim? E você sabe qual é o pior, irmãos? O pior de tudo é que eu me lembro que eu fazia igualzinho com meu irmão. Misericórdia, rapaz. Que dó da minha mãe, porque ela só tem 8 anos, eu já não estou aguentando mais essa ladainha. E eu fico me perguntando, quando é que eu parei de brigar com ele? Quantos anos eu tinha? Tá ali a natureza humana corrupta, duas pecadorinhas de 8 anos de idade, misericórdia. Esse é o princípio que nos rege. A gente vive muito baseado na lei do toma lá da cá. Esse é o princípio que é natural, a gente quer pagar. Olha, você fez isso, pois então eu faço isso. E você fez isso, e então eu faço isso. E casal então, não é, casais? E você. Jesus nos convida
a aplicarmos a misericórdia, deixa eu te explicar uma coisa. A justiça e a misericórdia são absolutamente diferentes. Porque enquanto a justiça diz respeito àquilo que você merece receber, a misericórdia diz respeito a dar a você aquilo que você não merece. Isso é misericórdia. E agir com misericórdia, a misericórdia é uma conta deficitária. Essa é a matemática da graça. E nós aqui somos convidados, e Jesus te desafia a basear as suas relações. Um princípio que deve reger as suas relações é o princípio da misericórdia. É o princípio desse amor que te leva a abrir mão daquilo que você tanto deseja, daquilo que o seu coração foi ferido, e oferecer misericórdia. Não é fácil. Não é fácil. Mas esse é o desafio de Deus para nós, e Jesus foi o nosso grande exemplo para isso, quando a Bíblia diz lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando foi ultrajado, não revidara com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse é o desafio de Deus. Você se sente injustiçado, coloca na mão daquele que faz justiça. Não paga o mal com o mal, diz o apóstolo Paulo no capítulo 12 de Romanos. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Esforça-te, lute, ofereça graça e ofereça misericórdia, porque isso, sobretudo, é sinal de confiança em Deus e de amor a Ele. Quando nós, irmãos, colocamos uma causa assim diante de Deus, quando nós decidimos não deixar que o nosso coração se encha de ira e de amargura, nós estamos colocando o nosso coração diante do Senhor, dizendo a Ele: Senhor, toma conta, a tua justiça me é feita. Irmãos, quem consegue aplicar esse princípio à sua vida, consegue viver livre. E esse exemplo, ele é de tal forma poderoso, que ele não permite com que aquele que demanda contra você fique neutro diante do exemplo que nós damos. O apóstolo Paulo dizia que quando nós vencemos o mal com o bem, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça daquele que nos intenta o mal, como sinal de vergonha. O Martin Lloyd Jones conta uma história interessante, que na Inglaterra do seu tempo havia um evangelista famoso chamado Billy Bray. E esse Billy Bray, ele era um ex-boxeador, pugilista, campeão, famoso, que se converteu e que se tornou um grande evangelista. E eles trabalhavam em uma mina na Inglaterra. E o que acontece? Quando ele se converte, tinha um camarada que morria de medo dele. O cara era pugilista. Aí ele pensa: rapaz, agora eu vou à forra com esse camarada aqui. Imagina você, traz essa situação para o seu contexto aqui. Que entra aqui um desses caras aí do UFC, John Jones, converteu, crente em Cristo, fala: agora eu vou dar uma bolacha nesse cara. E eu quero ver se ele é crente mesmo. Bom, eu aqui não sou doido de fazer um negócio desse, né? E aí o amigo do Billy Bray, que trabalhava na mina com ele, partiu para cima dele e o machucou, e o agrediu. Então, esse homem, Billy Bray, se conteve e olhou para aquele homem e disse assim: que Deus o perdoe.
assim como também eu perdoo. A história conta, e ali o Martin Lloyd Jones relata, que aquele homem ficou extremamente atordoado com a relação do Billy Bray. Ele não conseguia dormir, porque ele pensava, se ele quisesse, ele acabava comigo. Pois o barulho que se fez na cabeça e no coração dele foi tão grande, que pouco tempo depois, ele se converteu e se tornou um cristão também. Eu acho que o poder da misericórdia, ele é tão gigantesco. Porque o exercício da misericórdia nas nossas vidas vai contra a nossa própria natureza. Mas ele é extremamente poderoso. E aqui Jesus então nos convida a olharmos para um segundo aspecto. Primeira parte, Jesus disse, olha, não retribua, não faça isso. E agora Jesus vai nos ensinar aquilo que a gente deve fazer. E aí está no versículo 43, olha aí na sua Bíblia. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Irmãos, mais uma vez, Jesus pega aqui a interpretação dos judeus, absolutamente tendenciosa, e a corrige. E há uma coisa curiosa aqui. Porque aqui os judeus fazem algumas distorções. Se você ler Levítico 19, versículo 17 e 18, você vai perceber que o odiar um inimigo é uma ordem que você jamais vai encontrar no Antigo Testamento. Em lugar nenhum. E a outra parte aqui é que a ordem que nós temos no Antigo Testamento era amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aqui eles suprimem, olha a esperteza dessa gente. Aqui eles suprimem a parte como a ti mesmo, porque aí eles podem reduzir a intensidade desse amor, porque amar alguém é uma coisa, amar como a mim mesmo, aí aumenta a intensidade da minha responsabilidade. E o que eles faziam é que eles acrescentavam, ama o teu próximo, mas odeia quem? O teu inimigo. E Jesus disse, está tudo errado. Está tudo errado. O ensino de Jesus nos faz olhar para uma outra situação. Percebe que os judeus sempre faziam isso quando, por exemplo, Jesus conta a parábola do filho pródigo. A pergunta é, mestre, quem é o nosso próximo? Porque presta atenção, gente, se eu reduzir a quantidade de próximo a um número muito razoável, a minha vida vai ficar tão mais fácil. Senhor, porque se eu só tenho que amar o próximo, não é? O meu vizinho já está meio distante, então não precisa amá-lo também. A jogada era essa. A tática era essa. E Jesus nos ensinava algo extremamente desafiador. E o desafio aqui, porque o próximo é todo aquele que está perto de nós. Mas presta atenção, eu preciso esclarecer um conceito aqui. O nosso conceito de amor é um conceito muito influenciado por um movimento filosófico chamado romantismo, tá? E tudo passou a ser sentimento. Então, quando você pensa no amor tão somente quanto sentimento, aí você pensa, por exemplo, no seu amor para com o seu filho, você diz assim, Deus, como é que eu vou amar aquele irmão da igreja que não é fácil de ser amado? Não é? Porque tem gente que eu tenho certeza absoluta, você ama na facilidade. Vocês lembram que eu contei a história aqui do senhor que quando discutia com a esposa, ele dizia, meu bem, você me dificulta a minha ida para o céu. Vocês lembram disso? Eu duvido que você nunca pensou isso sobre algum irmão da igreja. Ou, rapaz, essa pessoa me dificulta a minha ida para o céu. E é interessante a gente pensar e a gente refletir acerca, porque quando você então pensa naquela pessoa que você tem uma certa dificuldade, quando você pensa no amor, enquanto sentimento de afeto, você vai ter uma certa dificuldade. E eu acho que há um aspecto natural das nossas vidas. A gente acaba tendo mais afinidades com pessoas, algumas pessoas em detrimento de outras. Isso é natural.
Mas agora presta atenção numa coisa. O amor que Jesus está te falando aqui, que você precisa ter, pensa se o ódio é o contrário do amor. Pensa naquilo que o ódio nos causa. Pense nisso. Pensa naquilo que o ódio causa dentro de nós. O ódio muitas vezes nos faz desejar o mal, desejar, enfim, que aquele que nós odiamos sofra. O amor é o contrário. O amor é o contrário. Então, quando Jesus fala de amor, a concepção de amor bíblica, e Paulo posteriormente vai descrever lá em Coríntios 13, é uma concepção prática. Quando ele escreve aos Coríntios 13, ele diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor não se exaspera, o amor não se arde em ciúme, o amor não procura a sua própria justiça, mas se alegra com a justiça que é feita ao outro. E é isso que você está sendo desafiado. Essa pessoa é próxima ou não de você. O desafio de Jesus para a sua vida é: faça o bem a essa pessoa. Nós não temos o direito de desejar o mal e de fazer o mal a ser humano algum. E aqui, isso me faz pensar que da mesma forma como a misericórdia nos nossos corações é libertadora, o amor também é. Quantas e quantas e quantas pessoas eu não conheço que vivem a vida carregando mágoas profundas a ponto de adoecer. Há muitos anos atrás eu li um livro, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e ele falava de uma personagem que muito me chamou a atenção. Era uma garota chamada Rebeca Buendia. E essa moça, Rebeca, ela depois que o pai morre, eu acho que é o pai que morre, ela guarda os ossos do pai. Porque ela não conseguia se desapegar da presença do pai, que coisa macabríssima, né? E aí então ela guardava os ossos do pai. Eu acho que não tem ninguém que guarda o osso do pai, mas tem um monte de gente que guarda cordão umbilical do bebê, né? Não tem? Olha aqui, que é chicletinho duro, né? Ô, meu irmão, tá bom, né? A gente tem cordão umbilical lá em casa? Então eu posso falar aqui. A Rebeca Buendia, quando ela ia se aproximando, sabe por que as pessoas a identificavam? As pessoas a identificavam porque ouviam o barulho dos ossos nos sacos que ela carregava nas costas. Eu acho que assim é a mágoa que nós carregamos. Ela vai se tornando um peso cada vez maior. E ela nos aprisiona. E o mal que a gente passa a desejar para o outro é o mal que nos fere a nós mesmos. O amor que Jesus nos ensina, ele é tremendamente libertador. Sabe por quê? Porque te desprende daquele que te fez mal. Porque liberta a sua vida dessa mágoa terrível e tenebrosa que insiste em te perseguir como um peso de ossos nas suas costas. E aí então Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo.